Olá, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje eu estou aqui de volta, pessoal, para dar continuidade a essa série de vídeos de aplicação da orientação jurisprudencial na prática, no dia a dia do direito do trabalho. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço que vocês acionem o sino de notificações para que vocês continuem recebendo esse conteúdo. Peço também que vocês deem um like nesse vídeo para que o YouTube perceba que esse conteúdo é um conteúdo relevante para aqueles que querem conhecer direito do trabalho. E peço também que vocês compartilhem esses vídeos para que outras pessoas também tenham a mesma oportunidade que você está tendo para conhecer direito do trabalho. E no vídeo de hoje, pessoal, eu quero conversar com vocês sobre a orientação jurisprudencial 178 do Tribunal Superior do Trabalho. SOJ 178, o que ela nos fala? Ela fala aqui, jornada de trabalho do bancário, não cômputo dos 15 minutos de intervalo. E o que isso quer dizer no nosso dia a dia, pessoal? A informação que a gente precisa passar, que eu preciso passar para vocês é a seguinte. Primeiro, você tem que estar a par do artigo 71 da CLT. O artigo 71, ele nos fala da jornada, da intrajornada, do intervalo intrajornada. No caput, o que ele nos fala? A partir de uma jornada de trabalho superior a 6 horas, haverá o quê? Haverá um intervalo intrajornada de 1 hora. Isso é o que geralmente cai na prova do AB, é o que geralmente nós estamos acostumados. Mas o que ele nos fala também? Numa jornada de trabalho que ultrapasse 4 horas de trabalho e não exceda as 6 horas, terá um intervalo de 15 minutos. Essa é a previsão do artigo 71, parágrafo 1º da CLT. E é nessa jornada que se enquadra o bancário que nós estamos conversando aqui. O bancário, ele vai ter uma jornada de 6 horas e nessa jornada de 6 horas, ele irá usufruir de 15 minutos de intervalo para lanche, refeição, descanso. Entenderam? E o que acontece? É muito comum na Justiça do Trabalho, os advogados, eles entram com uma reclamação trabalhista e não se surpreenda deles pedirem que esses 15 minutos sejam contados como hora extra. É muito comum isso às vezes acontece. E cá entre nós, está dizendo aqui na CLT, no artigo 71, parágrafo 1º, que está explicando, uma jornada de 6 horas faz jus ao intervalo de 15 minutos. Ele não está dizendo aonde que é esse intervalo. A lei geralmente ela é bem prática, bem objetiva, bem fria. Não por outra razão, nós operadores do direito às vezes temos questionamentos, às vezes temos dúvidas e na grande maioria das vezes temos interpretações. Cada um interpreta a lei conforme o seu entendimento da lei. E a lei, até por conta disso, a lei ela não é clara. E pela lei não ser clara, às vezes gera mais de uma interpretação. E o que alguns advogados de reclamante eles fazem? Ele verifica que o seu funcionário trabalha 6 horas, ele tem no contrato de trabalho dele uma jornada de 6 horas. Fora isso, ele tem um intervalo de 15 minutos. Aí quando ele bota na ponta do lápis, o intervalo dele não é de 6 horas. Ou melhor, a jornada de trabalho dele não é de 6 horas. Vai ser ali, quando você vai olhar, ainda que de forma certinha, 6 horas e 15 minutos. A lei não está explicando nada. O camarada vai lá, entra com a reclamação
e pede horas extras diárias desses 15 minutos. E o que acontece? Acontece o seguinte, pessoal. O TST, percebendo isso, ele simulou, porque tinha muitas, ou melhor, ele ainda não simulou, ele só criou essa orientação jurisprudencial, porque ele percebeu que tinha muitas ações realizando os mesmos pedidos. E cá entre nós, se o autor faz um pedido, você sabe muito bem, você é estudante, você é advogado, principalmente que você é advogado ou advogada, você já sabe muito bem como funciona na prática. Então, na prática, nua e crua, é simples. O autor entrou com a ação, fez o pedido e o réu não contestou, sinto muito, provavelmente o réu será condenado. 90% das vezes que não tem contestação ou geral ou específica nesse aspecto, específica nesse ponto, o juiz não vai nem olhar nada. É essa a grande verdade. Não teve contestação específica nesse pedido, contra esse pedido, provavelmente o juiz vai dar a sentença, porque não foi contestado, e você sabe muito bem que o CPC ele fala, tem que contestar pedido por pedido. Aquele pedido que não foi contestado é verdade. É assim que o juiz pensa. Raros são os juízes que vão avaliar cada caso, mas na prática é isso. E outra coisa, o TST ele já está criando esse entendimento jurisprudencial através do AJ, mas é simplesmente uma orientação. Nem chega a ser uma súmula, que nem vinculante é. O TST está orientando os seus magistrados, desembargadores do TRT de cada estado e os juízes de primeira instância a seguirem esse entendimento, mas eles estão apenas orientando. Os magistrados de primeira instância e de segunda instância não estão obrigados a seguir essa orientação, até porque eu acabei de falar para vocês. Nem a súmula do TST ela é vinculante, ela é apenas uma súmula persuasiva. Ela deixa claro que o Tribunal Maior da área trabalhista aqui do Brasil, o TST, ele já está consolidado em um determinado entendimento. Mas a única súmula que obriga o magistrado a segui-la são as súmulas vinculantes do STF, do Supremo Tribunal Federal. As outras súmulas do STF que não são vinculantes, os magistrados não são obrigados a seguir. As súmulas do STJ da mesma forma, as súmulas do TST de igual hierarquia, a mesma coisa. É lógico que, principalmente após o CPC de 2015, ainda que seja OJ e súmula não vinculante, os magistrados que vão ao contrário desses entendimentos, eles são obrigados a fundamentar. Mas ainda assim, ainda com essa obrigatoriedade de fundamentação das suas decisões, conforme prevê o artigo 93 da Constituição da República, ainda assim ficam essas lacunas, esses espaços, e os magistrados, eles ainda têm esse poder de prolatar essa sentença que não é necessariamente seguidora de uma súmula de uma J. Então pode acontecer. Mas fato é que por isso alguns reclamantes entram com a ação pedindo hora extra. Porque se ele fala lá no artigo 71, 6 horas, principalmente a pessoa leiga que não é da área jurídica, essa pessoa ela acha que esses 15 minutos de intervalo, eles obrigatoriamente têm que estar inseridos nas 6 horas. E não é isso, gente. Essa é a grande realidade. Por isso que eu estou aqui, por isso que a gente precisa explicar, principalmente para as pessoas que não conhecem, principalmente seja para o leigo que não é da área jurídica e até para o próprio advogado que não entendeu esse raciocínio. Como essa questão das 6 horas, por mais que não seja novidade,
para alguns não é tão habitual, vamos colocar para um exemplo habitual. Até no próprio artigo 71 da CLT, o que o caput lhe fala? Ele bate, todo mundo conhece o artigo 71, não necessariamente pelas 6 horas, mas conhece pelo intervalo de quê? De 1 hora. Você, que é um funcionário, na sua maioria, na grande maioria, vai ter aquele intervalo de 1 hora, correto? Então vamos parar para pensar. Se no seu contrato de trabalho, a sua jornada de trabalho ali é de 8 horas, para pensar no seu dia, quantas horas que você está lá no seu trabalho. Se você parar para contar, você vai perceber que você está lá no seu trabalho pelo menos 9 horas do seu dia. E como é que é isso? 8 horas de trabalho, mas há 1 hora de intervalo para almoço, descanso e refeição. Se você parar para ver, a 1 hora de almoço não está inserida nas 8 horas. O contrato falou 8 horas de trabalho. É de trabalho. Quer tirar a hora de almoço? Vai ficar mais 1 hora. É assim que é. E nesses 15 minutos, no que se refere a 6 horas, a mesma coisa. São 6 horas de trabalho. O intervalo de 15 minutos, tal qual o intervalo de 1 hora, eles não têm nada a ver com as 6 horas de trabalho e com as 8 horas de trabalho. Então, por que será oferecida ou prolatada uma sentença de horas extras nesses 15 minutos? Lá no intervalo de 1 hora, o pessoal não dá. Nessa 1 hora, hora extra. Não dá. Só dá hora extra quando a gente conversa sobre intervalo, quando esse intervalo de 1 hora não é retirado. Aí, nesse caso aqui, das 6 horas, se esse intervalo de 15 minutos não é retirado, aí você pode entrar com uma ação requerendo hora extra pela ausência, provavelmente diária ou intervalar de 15 minutos. Intercorrente de 15 minutos. De repente não era todos os dias que você não retirava esse horário de lanche de 15 minutos. Poderia ser todo dia. Aí, se você não retirava, não usufruía desse intervalo de 15 minutos, aí você pode pedir hora extra. Então, por isso que a OJ, ela teve que deixar claro que, em regra, esses 15 minutos não estão computados nas 6 horas de trabalho, gente. Até porque a justiça, seja trabalhista ou a justiça comum civil, ela proíbe um enriquecimento sem causa, previsto no artigo 884 do Código Civil. Para você obter um acréscimo patrimonial, você tem que ter um motivo. Já se a Justiça do Trabalho desse esses 15 minutos como hora extra sempre, até porque hora extra é algo excepcional do cidadão, a gente não pode tratar hora extra como regra, hora extra é algo excepcional, por motivos pelos quais você sabe muito bem, que prejudica a saúde, prejudica as relações pessoais do cidadão, do profissional, então hora extra é algo excepcional. Então, você não pode conceder esses 15 minutos, porque isso aí na realidade não é hora extra. Se não é hora extra, não há que se falar nem em esse pagamento extraordinário. Caso ocorra esse pagamento extraordinário, está ocorrendo ali um enriquecimento sem causa. É esse o raciocínio que você tem que pegar da orientação jurisprudencial 178 do TST. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse vídeo. Peço que vocês dêem um like, compartilhem e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.